o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Felipe Maia, do Democratas. Deputado, bem-vindo. Obrigado, Ana Ruth, e uma boa tarde a todos os espectadores do RN Acontece na Bandeirantes. Deputado, hoje a Assembleia Legislativa abre as portas para discutir reforma política com os seus pares, os deputados federais e o presidente da Câmara. Pelo que o senhor está sentindo e pela articulação feita, o que é que vem de fato com essa reforma política que o presidente tem até maio, pelo prazo que ele se deu para aprovar na Câmara? Eu acho que esse é um debate amplo. O primeiro ponto que aqui tem que ser considerado é que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está conseguindo avançar com essa discussão. Aliás, a Câmara tem discutido várias matérias que antes eram engavetadas, como é o caso da redução da maioridade penal, que está há 22 anos na casa, há 4 anos estava na CCJ e conseguiu ultrapassar a barreira CCJ. Votamos o projeto da terceirização, que infelizmente estamos perdendo o debate na mídia porque segmentos que têm interesse financeiro estão defendendo os seus interesses, não o interesse do trabalhador. Por isso que o projeto de terceirização venceu com uma ampla maioria, porque ele ajuda a segurança de 12 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil, que hoje não tem nenhum amparo legal. Apenas eles são amparados por uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho, que é a resolução 331. Com a aprovação dessa lei, eles terão leis, proteções e direitos garantidos no nosso ordenamento jurídico. E a reforma política, que é uma matéria que eu diria que é muito importante para o Brasil, mas que estava num debate entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, onde o Palácio do Planalto queria se arvorar ao direito de dizer quando que o Congresso iria fazer ou não, em que termos, a reforma política. O fato é que nós estamos já na etapa de uma comissão especial, onde, inclusive, o meu companheiro de partido, Rodrigo Maia, deputado do Rio de Janeiro, é o presidente, o Marcelo de Castro, do PMDB, é o relator, e este grupo de pessoas estão vindo hoje da oportunidade dos norte-riograndenses poderem conhecer as discussões que estão sendo travadas na comissão especial, onde será elaborado um texto para ir para o plenário da Câmara ser votado a reforma política. A reforma política é muito ampla, você tem desde o financiamento ao formato da eleição, vai ser o distritão, vai ser o distrital misto, vai ser o regime misto, né, o voto distrital, em que formato nós estaremos podendo escolher os nossos representantes nas próximas eleições. O debate é muito amplo. Se eu lhe disser que eu vou aqui tentar adivinhar o que será decidido na comissão especial, eu estaria sendo muito ousado. Mas eu espero que nas próximas semanas nós já temos pelo menos um início de desenho do que irá para o plenário. Agora, o que eu espero, Ana Ruth, é que nós possamos hoje, na Assembleia Legislativa, ter um debate tranquilo. Porque, infelizmente, as notícias que me chegam há pouco é que na Paraíba, em João Pessoa, houve um movimento contrário a esse debate, não ao debate, mas contrário a algumas posições que o presidente Eduardo Cunha tem tomado, o que eu acho que é um desrespeito à democracia, porque o Rio Grande do Norte quer conhecer, quer debater, quer opinar, quer entender sobre o que nós estamos falando, sobre pacto federativo e reforma política. Então, logo mais às 14h30, para os que estiverem em casa, liguem na TV Assembleia, que eu acredito que estará sendo transmitido ao vivo, assim como também acredito que a TV Câmara irá transmitir a Câmara Itinerante, que é este movimento que a Câmara Federal tem feito pelo Brasil, já passaram pelo Paraná, por São Paulo, estiveram hoje na Paraíba e estão contemplando o nosso estado do Rio Grande do Norte com essa possibilidade de conhecer um pouco melhor os debates da comissão especial que trata da reforma política. Deputado, um dos principais, ou a principal bandeira dos prefeitos locais é sobre a prorrogação dos mandatos. Eles querem prorrogar o mandato, ou seja, não teríamos eleição no próximo ano, para a coincidência ocorrer a partir de 2018. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que a coincidência de mandatos é um dos itens quase que consensuais nos debates da reforma política. Agora, você prorrogar um mandato por 2 anos, eu não sei se seria constitucional e seria legítimo e se estaria representando a vontade da população que elegeu os prefeitos e vereadores para um mandato de 4 anos. Você poderia, sim, ter uma próxima eleição de 6 anos ou criar uma proposta, você ter mandatos de 5 anos sem reeleição e depois você adequaria o mandato do senador. Minha opinião pessoal,
eu não acredito que a Câmara e o Senado irão aprovar a prorrogação do mandato até 2018 para que nós possamos ter uma eleição única. Apenas pelo fato de que os prefeitos e vereadores que foram eleitos em 2012 foram eleitos para um mandato de 4 anos. E não foi dado a eles um mandato de 6 anos. Então, eu entendo que dentro da comissão, é o que eu tenho escutado dos colegas que fazem parte da comissão especial, é de que existe alguns entraves, existem algumas resistências na prorrogação por 2 anos dos mandatos. Financiamento público ou privado de campanha? O deputado Felipe defende o quê? Eu acho que tem que haver financiamento privado com limite de distribuição, porque veja só, quem é o grande defensor do financiamento público é o Partido dos Trabalhadores, o PT, que está no meio de um debate de denúncias de beneficiamento, de contratos superfaturados, de doações privadas. Então, eu não vejo como legítimo você defender um financiamento público onde você tem como maior defensor um partido que está sendo acusado de ser beneficiado por contratos superfaturados da iniciativa privada. Além do que, eu não vejo por que as empresas privadas não poderem contribuir com a democracia. Isso é um processo democrático em que as pessoas podem ajudar ou não. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um formato em que as pessoas físicas, elas apoiam candidatos e ideias, elas participam num pleito eleitoral e de uma democracia. Não tem por que você cercear o direito do cidadão ou de uma empresa de ser contribuidor, apoiador de ideias e ideologias partidárias. Eu acho que seria até contra a democracia do Brasil, mas com limites, com regulamentação, com formatos em que proíbam, impeçam, punam o Caixa 2 em campanha eleitoral, que é o grande problema das campanhas. Hoje são os custos eleitorais e a formação de Caixa 2 em campanha. Isso é o que tem levado a nossa democracia e a classe política para uma imagem desgastante. Deputado, o seu partido, o Democratas, vem mantendo ou vem tentando construir uma articulação para se fundir com o PTB. Mas a informação que chegou esta semana é que o PTB não quer se fundir com o Democratas. É fato? Não, essa notícia foi desmentida pelo próprio PTB, pela presidente nacional do PTB, a deputada Cristiane Brasil, no mesmo dia, na terça-feira. Houve uma reunião pela parte da manhã dos democratas, até por volta das 4 horas da tarde, em que o Democratas estabeleceu que por 21 votos a 4, a executiva do Democratas estabeleceu que por 21 votos a 4, nós deveríamos continuar dialogando com o PTB. Às 6 horas da tarde, houve uma reunião dos deputados do PTB, não foi da executiva, foi dos deputados do PTB, que não houve nenhuma votação e que apenas pediram para que a matéria fosse mais discutida. Essa próxima semana, a executiva nacional do PTB irá se reunir para deliberar quanto ao interesse em continuar nas tratativas ou não. Mas já houve uma nota oficial do PTB, assinada pela presidente do partido, e que há interesses e que as tratativas serão continuadas nos mesmos termos que estão sendo conversados até esse momento. Existe um claro interesse do Democratas e do PTB em continuar dialogando para ver a possibilidade de uma fusão entre os dois partidos. Deputado, o Democratas já foi um grande partido e passou por uma fase, eu diria, complicada com o surgimento do PSD. A fusão com o PTB seria uma retomada do Democratas a voltar a figurar como uma grande legenda, já que seria o 4º maior partido, a 4ª maior bancada da Câmara? O PTB, o Democratas, ou PTB 25, como é falado, que seria o novo nome assim, da novo sigla, partido? provavelmente, se essa ideia prosperar, vai ser PTB 25, porque eles têm um apego muito grande ao nome em função de ter 70 anos de existência como PTB, e nós nos identificamos com o número 25. Iremos ser um partido independentes, onde as lideranças, que é quem verbaliza a posição do partido, serão do Democratas. Ou seja, nós, a princípio, continuaremos com o senador Ronaldo Caiado como líder no Senado e o deputado Mendonça Filho na Câmara, para verbalizar essa posição, independente, mas contrário ao governo federal. E existe uma premissa. Nós iremos buscar, no partido que surge com 47 deputados, porque nós elegemos 21, eles elegeram 26, nós seremos a 4ª maior bancada da Câmara, com tempo de rádio, televisão e fundo partidário correspondente a 47 deputados. Nós iremos nascer, se isso tudo for
aprovado pelas duas executivas com um propósito de ter candidatura própria em 2018. Já é pacífico entre os dois partidos que nós iremos buscar nos nossos quadros um candidato a presidente da República em 2018. E caso não haja esse nome viabilizado, nós estaremos num projeto contrário ao do Partido dos Trabalhadores. Será um partido que terá um projeto em 2018 contra este governo que aí está e que, na minha opinião, tem decepcionado a população brasileira. Deputado, falar em projeto, não 2018, mas 2016. Qual é a meta? Qual será a meta do Democratas no Rio Grande do Norte no próximo ano? Seja Democratas ou seja o PTB 25? Ana Ruth, eu não gosto de conversar, quando a gente falava aqui de coincidência de mandatos, uma das defesas que eu faço é que nós possamos sair dessa rotina de acabar uma eleição, no outro ano começa a se pensar nos candidatos. E aqueles que estão envolvidos, eles muitas vezes pensam mais na sua eleição daqui a 2 anos do que no seu mandato. Então eles vivem em função de um projeto futuro, que é ruim para a democracia, é ruim para a cidade, é ruim para o Estado, é ruim para o Brasil. Eu acho que no momento oportuno, ou seja, em 2016, diante de um cenário mais estabelecido, mais concreto, mais claro, inclusive no que se refere à fusão do nosso partido, nós iremos sim deliberar sobre qual será o melhor caminho a ser feito em 2016 para as eleições municipais da capital, da cidade natal. Mas, sem sombra de dúvida, o Democratas novamente estará apoiando uma candidatura que acredite ser a melhor para a cidade. O seu nome, na eleição passada, chegou a ser cotado para ser candidato a prefeito da cidade de Natal. O deputado Felipe Maia acalenta esse sonho de gerir a capital? Não, eu não acalento o sonho de ser candidato a prefeito, não. O que eu sempre faço é ir para uma eleição e pensar no meu mandato. Eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, no momento certo. No dia que eu entrar numa eleição majoritária, será para ser vitorioso e para dar boas soluções para a cidade que me elegeu. Mas eu hoje não penso em candidatura em 2016, não é o meu projeto. Eu estou envolvido com uma série de comissões, de relatorias, de projetos, de pleitos do nosso Rio Grande do Norte e do Brasil, e a minha cabeça está envolvida, está direcionada para exercer o meu mandato. 2016, aí sim será o ano de se pensar sobre a eleição municipal, seja com os quadros do Democratas, seja apoiando quadros que sejam de partidos aliados aos nossos ou que nós enxergamos bons candidatos para gerir a cidade e a capital do Rio Grande do Norte. Deputado, a gente está chegando ao final, mas a cidade de Mossoró é o segundo maior colégio eleitoral. O Democratas já teve por vários anos o prefeito de Mossoró. E o Democratas hoje em Mossoró me parece que se apequenou. Quem é o líder do Democratas em Mossoró? Qual o destino do partido no segundo maior colégio eleitoral? Eu acho que nós perdemos um quadro substancial na cidade de Mossoró, que foi a ex-governadora Rosalba Ciarline. Sem sombra de dúvida, um grande quadro da política moçoroense, mas não esqueçamos que nós temos a nossa líder política lá na cidade de Mossoró, que é a Cláudia Regina, que foi eleita prefeita diante de tantas adversidades, que hoje ainda é prefeita, afastada, mas ainda é prefeita, que é um grande quadro, uma figura muito querida, que conseguiu me dar, por exemplo, mostrando a sua força política, uma bonita votação na cidade de Mossoró. Ela segurou a minha mão na campanha e mesmo diante de todas as adversidades, todas as resistências que foram criadas em torno de fatos que não eram concretos, não eram corretos, não eram verdadeiros, e hoje a história demonstra que o Democratas naquele momento tinha razão quando não optou por uma possibilidade de uma eleição própria ao governo do Estado, porque até então a governadora está inelegível até esse momento, e naquele momento nós dizíamos que iríamos embarcar numa possível candidatura inelegível, o que hoje, nesse momento da entrevista, continua inelegível, ou seja, nós estávamos certos. E Cláudia Regina me apoiou, eu tive uma bonita votação e senti nas ruas de Mossoró de que ela continua uma grande líder. E a qualquer momento pode voltar a ser a prefeita. Ela está afastada, os processos dela estão no TSE, mas a qualquer momento podem restituir a prefeita Cláudia Regina ao cargo. Deputado federal Felipe Maia, foi uma alegria recebê-lo aqui no RN Acontece. A alegria é minha, Ana Ruth, estar aqui nos estúdios da Bandeirantes, conversando com você e podendo aí trocar um pouco de ideias e informações com os nossos telespectadores que sempre lhe dão muita atenção, uma audiência maravilhosa e um acompanhamento dos fatos nacionais e locais. Muito obrigada. E o nosso RN Acontece vai ficando por aqui. Você fica agora com Boa Tarde, Cidadão, de Robson Carvalho. E como hoje é sexta-feira, ótimo final de semana para você. Aproveite bem. Nosso compromisso segunda-feira, aqui nesse mesmo horário, na tela da Band em Natal. Boa tarde.